Camilo Cândido Botelho é o meu nome. Tirei minha própria vida, suicidando-me aos 65 anos de idade, e há mais de 50 habito o mundo espiritual. Uma longa espera, muito sofrimento, muito aprendizado. Agora retorno ao plano físico pela misericórdia da lei universal da reencarnação. Vou de novo nascer, crescer, passar por novas provações e, por fim, outra vez desencarnar. Se é justo esse ciclo, se é perfeito para toda a humanidade, não tenho ainda sabedoria suficiente para responder. O que sei mais do que nunca, nesta fase final ou inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri. A de ajudar seres humanos contaminados pelas paixões mundanas, pela vaidade e pelo veneno das desilusões, a nunca desistir da vida, vencidos pela tentação do suicídio. Não conheci Camilo pessoalmente no plano material. Por volta de 1926, meu trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita foi solicitado para uma missão desafiadora: o atendimento a espíritos suicidas. Almas perdidas em algum lugar do mundo invisível, entre a dor de uma vida insuportável e os horrores de uma morte premeditada. Uma vida interrompida antes do tempo. Médium de alta sensibilidade, essa jovem chamada Ivone do Amaral Pereira iria ajudar-me a empregar minha modesta experiência como escritor num trabalho realmente útil à humanidade. Seria uma nova obra, diferente de tudo o que eu havia escrito em minha existência terrestre. Um livro não destinado a agradar a críticos literários, mas a cumprir um dever sagrado. Páginas que falassem diretamente aos que sofrem. Palavras que contassem a verdade nua e crua sobre a sedução do abismo que arrasta o incauto para as profundezas da autodestruição. Maduro, sofrido, experiente na dor, pedi à moça que seu dom mediúnico falasse por mim. E que ela, ao psicografar, não só contasse minha história, mas que pintasse com tintas reais um quadro forte. Quanto mais horrenda a ferida exposta, maior o efeito sobre quem a vê. Ivone sabe de mim tanto quanto eu próprio sei. Eu morava em Lavras, sul de Minas Gerais, e muito jovem já realizava sessões mediúnicas auxiliadas pela luz do irmão espiritual Leon Denis. Certa noite, recebi dentre os numerosos espíritos de suicidas com os quais mantive intercâmbio as primeiras palavras de um homem gentil e muito culto, o qual vinha saber no decorrer de seus depoimentos tratar-se de um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Boa noite, senhorita. Para mim é uma honra e motivo de muita gratidão contar com o auxílio de tão evoluída jovem. Autorizado pela espiritualidade superior, quero iniciar agora meu necessário depoimento ao mundo. Minha vida terrestre e minha existência no além-túmulo serão aqui esmiuçadas, Ivone. Não escreveremos com certeza uma obra romântica, menos ainda poética. Caprichos de literato egocêntrico onde passar longe de nossas linhas. O que se pretende é levar aqueles cujas almas angustiadas não encontram remédio além do suicídio, uma luz que lhes sirva de guia, uma amostragem sem retoques do que os espera caso levem adiante esse ato brutal contra si mesmos. A partir daquela noite, à medida que o tempo passava, nossos contatos mediúnicos iam se transformando. As mensagens de Camilo não eram mais escritas, mas narradas, mostradas como imagens que eu registrava em minha memória, para que depois
eu pudesse descrevê-las em palavras magnificamente esclarecedoras. Algum tempo se passou, no entanto, até que a jovem médium encontrasse auxílio e inspiração para publicar meus pensamentos. Por motivos alheios à minha vontade, durante 8 anos, releguei os manuscritos com essas preciosas mensagens ao esquecimento de uma gaveta fechada. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, Camilo só acudiu aos meus reiterados apelos, a fim de comunicar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me então em uma situação difícil para redigir o trabalho, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Ivone orou, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, sugerindo que aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita. Constitui também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar. Tive a oportunidade de observar a palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charlie e até do Dr. Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada por meus pais a venerar. E eis que, impulsionada por novos contatos mediúnicos, Ivone prosseguiu recebendo e registrando outros fragmentos de minhas narrativas, até que, finalmente, em 1946, conseguiu reuni-los. Vivi então momentos mágicos, em que o passado e o presente do nosso Camilo Cândido se tocavam, se enlaçavam. Pequenas coisas, como o esvoaçar da cortina agitada pela brisa, o crepitar das chamas na lareira e até mesmo o perfume no ar, anunciavam à minha sensibilidade a presença de um espírito iluminado. Meu Deus, que vento é esse? Ah, como está frio! Não é possível, estamos em pleno verão. Vejo como se sente, Ivone. Assim fica mais fácil a senhorita ter ideia do frio que senti naquela tarde de inverno tão rigoroso no Porto, em junho de 1890. Abençoada lareira que o meu corpo aquecia, mas pouco podia fazer pelo gelo que me ia na alma. Divertidas, leves, por vezes comoventes, tristes ou terrivelmente assustadoras. Foram assim as experiências que vivi durante todo o tempo em que me comuniquei com o espírito de Camilo. Lições de vida, aprendizados da morte e propostas de recomeço. Tudo eu tive o privilégio de experimentar e transcrever para as páginas de um livro a ser lido pelos olhos físicos e compreendido pelo olhar da alma. Personagens tão reais quanto inesquecíveis irão contar, a partir de agora, a história de um homem que desistiu da vida terrena e aprendeu a duras penas o que é a verdadeira vida, a que não aceita desistência e evolui eternamente. Ensina Leon Denis. Se as lágrimas alguma vez orvalharem tuas pálpebras à passagem de um lance mais dramático, não resistas contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece fervorosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Vamos vivenciar a cada dia as lembranças edificantes de um espírito em busca de luz, mas, sobretudo, à procura de si mesmo. Vamos expor os melhores e os piores momentos na existência além túmulo de Camilo Cândido Botelho, registrados para sempre
nas memórias de um suicida. São Miguel de Seide, Portugal, 1º de junho de 1890. Malditos olhos que não veem! Maldita visão que não me serve mais! Para que viver assim? Dizem que no instante da morte, passa-se em poucos segundos o filme inteiro de nossa vida, numa espécie de tela da mente. Foi o que Camilo viu ao apertar o gatilho contra o ouvido direito. Camilo passou pela vida e a vida passou por ele em apenas alguns segundos. Segundos de alegrias e tristezas, sonhos e desilusões, encontros e desencontros, vida e morte. Cenas de uma história que não teve um final feliz, como na maioria dos filmes, mas um desfecho escolhido arbitrariamente por mais um personagem dentre tantos, que decidiu cortar agressivamente o enredo da própria existência, alterando os rumos de sua missão terrestre e desafiando as leis do Criador. Queridos irmãos, a partir de agora, vamos voltar no tempo e viajar juntos ao fim do século XIX. Onde inicia-se a comovente trajetória de um espírito suicida e sua inesquecível missão. Camilo Cândido Botelho, que Deus o abençoe. Sua jornada no além acaba de começar.
Mas que lugar é esse? Nunca me senti tão desorientado. Dias, talvez meses a vagar sem saber onde estava. E agora venho parar nesse pântano fétido e escuro. Perdi a noção do tempo e do espaço. Meu Deus, como dói minha cabeça. O que aconteceu comigo? Não é real. Nunca presenciei vales tão profundos, sombras tão densas, cavernas tão sinistras. Onde está a paz, o conforto, a esperança? Só vejo miséria, desgraça, desespero. O Vale dos Leprosos, sobre o qual li em meus estudos religiosos, e que pensei evocar o último degrau do sofrimento humano, seria confortador estágio de repouso comparado a isto. Ao menos entre os leprosos haveria solidariedade. Convém lembrar ou esclarecer que os sofredores do Vale dos Leprosos adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu no além-túmulo, depois do suicídio, nada disso havia. Aqui era a dor que nada conforta, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do mestre de Nazaré. A blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. A raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. A surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição. Oh, Deus Todo-Poderoso! Onde está o céu, a luz, o sol, o perfume das flores? Perfume das flores! Não está sentindo? Respire fundo. Sinta o aroma tradicional da região. O da matéria apodrecendo, general! Você foi julgado e condenado a apodrecer neste limbo por toda a eternidade, suicida. Quem mandou tomar veneno? Não! Me perdoe! Eu não faço mais! Eu prometo! De onde vem tanto sangue? Deus, os meus pulsos! Meu sangue está jorrando! Socorro! Eu vou morrer! Coitadinha, ela vai morrer! Vai mesmo enlouquecer quando descobrir que morrer para nós é impossível. Daqui ninguém escapa. Bem-vinda à escória do universo. Veja como o povo é bonito aqui. Janeiro de 1891. 6 meses após cometer suicídio, Camilo foi surpreendido com seu aprisionamento nessa região do mundo invisível. Quem ali temporariamente permanecia
Eram criminosos de todas as espécies. Falanges de suicidas arrastavam-se no turbilhão de desgraças em que se envolveram. Criaturas ainda presas às forças vitais do corpo. Figuras impressionantes, exibindo as medonhas consequências da autoviolência cometida. Eram portugueses, espanhóis, brasileiros, africanos de colônias portuguesas. Espíritos fartos da vida que não quiseram compreender. Aventureiros, jogando-se ao desconhecido. Loucos desfigurados, à procura de esquecimento e alívio nos abismos da morte. O além-túmulo, Ivone, está longe de ser a abstração que se imagina na Terra, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa, Camilo. Sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra, em nações e etnias. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe terrestre. Não os convidarei a crer, meus amigos. Não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. O que desejo antes e acima de tudo é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus cometendo o suicídio por desconsiderar a advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro modo, o que se poderia supor existir nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto neles se reflete? Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é loucura incompatível com os dias atuais. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios? Seu país, a sua capital, a sua aldeia, ou quando possui mais recursos, algumas nações vizinhas, cujos costumes se nivelam aos seus próprios? No próprio ar que respira, no solo onde pisa, o homem encontraria outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis fundamentadas no pensamento divino, que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito. Assim sendo, habilite-se, caro ouvinte, você também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou de sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através da espiritualidade superior, e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Mas a experiência horrível no Vale das Sombras tem me ensinado alguma coisa. Já percebo um pouco mais a minha nova realidade. Sou sim presidiário dessa infinita e nefasta cova do horror. Mas é estranho. Tenho certeza de que não estou sozinho. Não apenas pelas ofensas, choros angustiantes e risos satânicos que aterrorizam meus ouvidos ainda doloridos, mas também porque, mesmo me sentindo cego, não me passam despercebidos o feio, o sinistro, o imoral, o obsceno. Sinto-me cada vez mais acompanhado de perto por uma imensa corja de delinquentes. Meus olhos conservam visão bastante para contemplar toda essa escória. Maldita e nojenta escória! Bando de ratos fedorentos! Cale a boca! Não se acha menos asqueroso com esse ramo cheio de sangue apodrecido na orelha? No mínimo, explodiu a cabeça depois de ter assassinado a esposa, apanhado em flagrante adultério com o vizinho. Eu vou te matar, seu verme!
estupro. Eu quero participar também. Posso arrancar a outra orelha do portuguesinho traído? Isso é assunto pra homem! Esse é assunto pra homem! Chama daqui, meretrinho! Fui torturado, apedrejado, humilhado, reduzido à condição mais deplorável que um ser humano poderia suportar. Contaminado pelas provocações, envolvido nas vibrações pesadas daquelas entidades espirituais embrutecidas, e caí na lama em violentos embates contra os mais agressivos condenados. Após a morte, antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região onde configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, tais serão o tempo e a penúria no local descrito. Em se tratando de suicidas como eu, o caso assume proporções especiais, dolorosas e complexas. Estes demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Para esses infelizes, só um bálsamo existe: a prece das almas caridosas. A fome, a sede, o frio congelante, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, a natureza é aguçada em todos os seus desejos e apetites, como se ainda trouxéssemos o corpo material. Não sei mais se é dia ou noite. Talvez esteja aqui há apenas alguns minutos, ou horas, quem sabe semanas, meses. A contagem racional do tempo para aqueles que, como eu, mergulharam neste abismo, estacionou no momento exato em que tiramos nossas próprias vidas. Desde então só existe assombro, confusão, pensamentos traiçoeiros. Cada segundo pode parecer uma eternidade quando se está dominado pela ira daqueles ratos pestilentos. Ou, ao contrário, pode ser que um dia inteiro de certa tranquilidade passe em apenas segundos. Preciso aproveitar cada mísero instante de paz para tentar refletir, enxergar entre o frio, a sede, a fome e a insônia alguma razão para suportar tanto sofrimento. Quem está aí? Esta caverna é minha! Suba daqui! Eu não pretendo aparecer para você. Certamente eu iria assustá-lo. Se bem que, pelo pouco que eu vejo, sua figura também não é das mais atraentes. Deixe-me em paz, puxa asquerosa! Pobre coitado, ainda sonhando com as belezas da vida. Esqueça!
Infeliz! Por aqui, nosso pensamento está morto, encarcerado nas amarguras que o cercarão para sempre. Por mais que queiramos, só conseguimos emitir vibrações negativas e odiosas. Não preciso de conselho algum. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Deus! Que Deus! Aqui não se pode orar. Afinal, oração é um bem, um bálsamo, uma trégua, uma esperança. Quem neste pântano maldito, infestado de suicidas, é capaz de alcançar tamanha graça? Eu preciso fugir daqui. Vou retornar ao porto, à minha casa. Voltar ao lar. Já tentei, mas será sempre em vão. Pode correr sem descanso, idiota! Quando chegar ao limite, por mais que tente, correntes invisíveis como ímãs, poderosos, vão te atrair de volta a este refúgio sombrio, onde o céu são as sombras e o solo é o dejeto do universo! Corri como louco por entre vielas e becos sem saída, o sangue a jorrar do ferimento aberto no ouvido direito. Mesmo com minha parca visão, conseguia divisar cavernas, sempre cavernas, todas numeradas. Longos terrenos pantanosos, rodeados de muralhas de pedra e lava endurecida. Eu era um sepultado vivo nas profundezas de um pavoroso vulcão. Um labirinto, onde todos se perdiam, sem jamais encontrar a saída. Inúmeras vezes, o pobre suicida nem sabia mais retornar à caverna que lhe servia de casa. Caverna número 392. Ainda não havia passado por essa. Parece estar vazia. O buraco tem dono. Desinfete antes que te fure os olhos, invasor. A 393 também está ocupada. Reserva só na próxima encarnação. Eu quero sair daqui! Pelo amor de Deus! Eu preciso sair daqui! Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Estão me consumindo! As mais violentas manifestações de terror aconteciam cada vez mais diante de Camilo e dos habitantes daqueles covis indescritíveis. Tudo o que os irmãos possam imaginar. Toda e qualquer cena horripilante mostrada em nossos piores pesadelos ficará muito aquém da realidade vivida nesses lugares. Como se espelhos obsessores perseguissem suas mentes, reproduzindo visões terríveis. Bicho! Insetos estão me atacando! Devorando minhas vísceras! Socorro! Presenciei os outros e a mim mesmo, tendo nossos corpos lentamente consumidos por milhares, talvez milhões de vermes famintos, vorazes. Estou morrendo, mas continuo vivo para ver minha desgraça. Não, eu não posso morrer. Não posso morrer assim. Saiam! Saiam daqui, parasitas nojentos! Como dói, meu Deus. Perdão. Não consigo mais suportar. Socorro! Os malditos vermes estão dentro do meu ouvido! Misericórdia! Minha mãe! Mas de nada adiantava se debater. Afinal, a covardia de todos que ali estavam, a mesma que os havia induzido ao suicídio, os forçava a retroceder, presos a uma angustiante rotina em que continuavam se debatendo, cada vez mais confusos, cada vez mais obsessivos e covardes.
Só que agora o covil é meu. Só meu. Quem veio de Portugal perdeu o lugar. Aproveite que o vizinho aí ao lado saiu. E fiquem à vontade até ele voltar. Maldita bruxa hedionda! Que seja para sempre culpada no Tribunal das Trevas! Ó, vivemos na plenitude das sombras. Mas sua condição é bem nítida, caro companheiro. Agora quem o julga sou eu. É privilégio de quem está aqui há mais tempo. Eu posso reunir quantas quiser e quando bem entender, para te açoitar até que perca os sentidos. Se é que ainda resta algum nessa cabecinha oca. E que moral tem para me julgar? Que poder possui para me ameaçar? Por acaso acredita que sinto medo de alguém que não aparece? Que permanece oculto na escuridão dessa toca repulsiva, sem coragem de me encarar? Bem sei que o jovem não fosse me convidar a entrar. Sai daqui, pelo amor de Deus! Te condeno a uma noite inteira de amor comigo! Olhe bem, não sou de se jogar fora, sou! Espíritos da mais baixa classe do invisível, obsessores, os mesmos que haviam alimentado nas mentes daqueles condenados as sugestões para o suicídio, divertiam-se com as angústias dos habitantes dali, apresentando-se como essa entidade que acabou de aterrorizar Camilo. Sim, Ivone. Mostravam-se como seres medonhos, fantasmas impressionantes, criando e recriando cenas satânicas com as quais torturavam as mentes já poluídas de todos que ali estavam. Belas jovens que se suicidaram motivadas por amores não correspondidos eram agora violentadas, insultadas por tais obsessores que as escravizavam sob o pretexto de serem eles os imperadores das trevas. Imperadores, os quais, na verdade, não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Pervertidos, estupradores, traidores, ladrões, assassinos perversos, enfim, malfeitores que contaminaram e ainda contaminam o planeta Terra com suas injustiças. E que muitas vezes têm funerais pomposos e cerimônias solenes, mas que na existência espiritual se resumem à corja mais repugnante. Após correr horas e horas no charco pestilento, envolto nas sombras daquela eterna escuridão, Camilo encontrou enfim uma caverna vazia. Estava exausto. Inúmeras recordações e imagens vinham à sua mente ao mesmo tempo. Ele procurou então refletir sobre o que estava vivendo. Atos incorretos que pratiquei, erros propositais, pecados, rancores. Só consigo lembrar-me disso. Oh, meu Deus. Como fui egoísta com tantas pessoas. Infiel! Criminoso! Sua mulher morreu por sua causa! Sua causa! Pecador! Você está tendo o que merece! Mentiroso! Pecador! Traidor! Sua causa! Saiam daqui! Sua Saiam mulher daqui! morreu!
misericórdia de mim. De tempos em tempos, em meio a tanto horror e angústia, o Vale das Sombras era visitado por uma caravana especial. Embora parecesse aos olhos dos condenados um grupo de homens, eram, na verdade, espíritos materializados o suficiente para se tornarem percebidos à precária visão dos suicidas. Eram, acima de tudo, inspetores de uma associação caridosa, verdadeira instituição humanitária. Lanceiros, preparem-se para qualquer rebelião. Fiquem atentos enquanto procuramos os que possuem fluidos vitais completamente desintegrados da matéria. Apenas estes devem ser resgatados. Trajados de branco, dezenas de homens e também algumas senhoras caminhavam organizadamente em filas, um a um, revelando todos à altura do peito uma pequena cruz azul celeste, como se fosse um emblema, um distintivo. Em torno deles, soldados garantiam a ordem e a proteção dos benfeitores. Convém formar um cordão de isolamento. Pode haver hostilidade a qualquer instante. Será que vieram me resgatar? Ou é mais algum teatro daquelas malditas criaturas? Eu preciso me aproximar. Não consigo ler o que está escrito na bandeira erguida pelo líder do grupo. Fique onde está. Quem são vocês? O que dizem as palavras escritas na flâmula branca e azul? Legião dos Servos de Maria. Os guardiães, carregando escudos e lanças, tinham a pele bronzeada, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, destacava-se um respeitável senhor, trajando avental branco e insígnias de médico, tendo a cabeça coberta por um turbante hindu. Irmãos e irmãs, entrem agora pelo interior das cavernas e examinem os ocupantes. Não deixem de vasculhar as valas. Venha comigo, meu filho. Vamos, levante-se, você consegue. Como está, senhora? Força? É capaz de caminhar? Auxiliares, coloquem essa pobre mulher na maca. Por ali. Entrem naquele beco. Vamos. Temos muito o que fazer. Há pelo menos 8 cavernas desabitadas, cujos nomes estão na lista. Me tirem daqui! Eu não quero ficar aqui! Eu não quero ficar aqui! Os 8 desaparecidos já foram encontrados. São agora conduzidos por um atalho. Afastem-se! Ordem! Esperem pela chamada. Vamos interromper as buscas. Chamarei os últimos pelos nomes. Ainda restam alguns com as iniciais A, B e C. Camilo sentiu na alma dilacerada uma ponta de esperança, um fio de luz que pudesse, talvez, livrá-lo daquele martírio das trevas. Tentei então aproximar-me ao máximo do homem que poderia ser minha salvação. Mas aquela voz grave e dominante parecia vir do invisível, como se falasse pairando no ar. Deus Pai, perdoai-me. Concedei-me esse milagre em troca de meu arrependimento. Que meu nome esteja nesta lista. Alberto Martins. Amália Jorge. Ana Lúcia Cardoso. E a misteriosa voz, transmitida por intermédio de ondas delicadas e sensíveis do éter, seguiu pronunciando os nomes da última chamada para embarque rumo a uma possível salvação. Mesmo com a visão comprometida pelas sombras, pude notar que as macas, transportadas cuidadosamente, eram guardadas pelo cordão de isolamento e abrigadas no interior de veículos, dispostos em comboios. Os comboios eram compostos de pequenas diligências, presas umas às outras e completamente lacradas.
o que impedia o passageiro de ver os locais por onde passava. Brancos, leves, construídos em materiais tão resistentes quanto delicados, esses veículos eram puxados por formosos pares de cavalos também brancos, animais de beleza incomum, mas que infelizmente não podia ser admirada pela visão deturpada dos desgraçados que ali se aglomeravam no Vale dos Suicidas. Benedito de Menezes da Serra, Bernardina Alves, Bernardo Vaz da Rocha e, por último, Bruno de Castro Gonçalves. Não. Deve haver algum engano, senhor. Ainda restam os nomes que começam com a letra C, como disse há pouco. Ordem! Lanceiros, em posição! Sim, ainda resta um nome. Um único nome. Todos se aglomeraram ao redor do cordão de isolamento. Alguns chegaram a se agredir fisicamente para ouvir com nitidez o último nome da lista. Lanceiros, contenham a massa antes que os comboios sejam invadidos. Revelem o nome de uma vez pelo céu. Acabem logo com esse martírio. Cláudio Gonçalves Sobrinho. Sou eu! Estou aqui! Distanciei-me cabisbaixo da multidão de suicidas errantes, retornando ao frio abrigo de uma caverna. Ainda pude ver os servos de Maria seguindo em marcha rumo ao extenso comboio, afastando-se cada vez mais da paisagem pantanosa. Pesada solidão cercou novamente o sinistro povoado, enquanto alguns espíritos revoltados ainda tentavam invadir os veículos. Socorro! Eu fui esquecido! Voltem aqui! Tenham piedade de mim! Onde está a compaixão dos servos de Maria? Deixem-me ir também! Eu exijo! Sou um homem importante e influente! Ordeno que me tirem daqui! Em vão os condenados suplicaram por justiça e ameaçaram os benfeitores, que nada responderam. E se algum mais violento tentasse ingressar à força na carruagem, dezenas de lanceiros o fariam recuar. A legião dos servos de Maria desapareceu completamente no sombrio horizonte, enquanto a loucura coletiva se instaurou entre as ruas lamacentas. Camilo, por sua vez, sozinho com os próprios pensamentos, mal conseguiu conter as lágrimas desesperadas. E quanto a mim e todos esses desgraçados, vamos ficar assim? Por quanto tempo? Ah, meu Deus, por quanto tempo? Vencido pela fadiga, Camilo acabou adormecendo. Mas não pense que na existência após o suicídio, o sono vem para confortar o coração e fazer com que os problemas sejam anestesiados pelo inconsciente.
Ele adormeceu, mas não descansou em paz. Um novo pesadelo tomou conta de sua mente, no qual lutas infinitamente mais vivas o esperavam dentro do túmulo a torturar sua alma de descrente. Agora, através do sonho, retornou às primeiras horas que se seguiram ao ato brutal do suicídio, revivendo com detalhes cruéis seus primeiros momentos de espírito desencarnado. Vejo meu espírito rudemente violentado. Parece que tive um colapso e desmaiei. Meus sentidos, minha razão, paralisaram-se. É como se aquele tiro maldito que ainda ecoa em minha mente tivesse separado uma a uma as moléculas que constituem minha vida. Estou semi-inconsciente, atordoado, mas não o suficiente para esquecer essa dor insuportável. Pouco a pouco, sinto-me ressuscitando das trevas em que mergulhei meu espírito, após a terrível afronta que cometi diante das leis de Deus, com o suicídio. Sim, o corpo físico, o atributo máximo que Deus impôs sobre aqueles que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Camilo continuou vivenciando por intermédio de sono profundo as mais terríveis experiências. Uma indescritível sensação de frio, como se mantos de gelo envolvessem meu corpo, provoca-me um terrível mal-estar. Sinto os pulmões sem ar, o que leva-me a crer que a morte se aproxima com seus sintomas dilacerantes. Odores fétidos invadem agora o meu olfato. Ao mesmo tempo, dor aguda, violenta, enlouquecedora, ataca meu corpo inteiro, principalmente meu cérebro, a começar pelo aparelho auditivo. Levo a mão ao ouvido direito. O sangue corre e mancha meus braços, a roupa, o sapato. Eu nada enxergo. Tenho consciência disso. Meu suicídio foi causado pela revolta por me encontrar cego. Castigo que considerei superior às minhas forças. Sinto-me, sim, ainda cego. E para me tornar ainda mais desorientado, estou também ferido. Apenas ferido e não morto. Porque a vida continua em mim como antes do suicídio. As sensações eram reais no pesadelo de Camilo. Tão verdadeiras que ele contemplava a si mesmo, preso a um leito de hospital, ou até mesmo em sua casa. Porém, era impossível reconhecer o local, pois Camilo não via nada. Ana! Onde você está, minha esposa? Ana! Ana! Meus filhos! Onde estão meus filhos? Doutor, ajude-me. Enfermeira! Ninguém trabalha nesse maldito hospital! Serviçais! Apareçam, bando de inúteis! Abram as janelas, vagabundos! Ar! Ar! Eu preciso de ar puro! Acendam uma lareira! Tragam-me cobertores! Estou congelando! Água! Comida! Não estão vendo a minha situação? Não suporto mais tanta fome, tanta sede! No entanto, em vez das respostas amistosas por que tanto suspirava, Camilo foi envolvido por vibrações aterrorizantes. Reunindo todas as forças, ainda tentou afastar-se, tateando nas trevas. Não consigo escapar. Estou preso. Poderosas raízes me aprisionam neste inferno. Lugar úmido e gelado. Aliás, como fugir se estou ferido? Desfazendo-me em hemorragias internas, com a roupa manchada de sangue. E cego. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Como apresentar-me em público em estado tão repugnante? Que cheiro é esse? De onde veio?
Provavelmente do ferimento aberto. Mas por que não o tratam? Será possível uma simples ferida provocar tanta podridão? Preciso encontrar a porta. Tenho que sair desse quarto. Não! Camilo tropeçou em algo e, curvando-se para examinar o que era, descobriu que estava em meio a um monte de escombros, nada menos que destroços misturados à terra de uma cova recentemente fechada. Não pode ser. Estou num cemitério. Túmulos, milhares deles. Por que me encontro aqui? Não me lembro de como cheguei. E o que vim fazer aqui no cemitério sozinho, ferido, cansado? É lógico que tentei o suicídio, mas... Camilo mal concluiu suas ingênuas perguntas à consciência e viu a si próprio, como se estivesse à frente de um espelho, estirado num caixão. O corpo decomposto, morto dentro de uma sepultura. Uma misteriosa voz interior, então, esclareceu sua confusa memória. Não quiseste o suicídio? Pois agora o tens. Mas como pode ser se eu não morri? Sinto-me vivo. Por que então estou só, perdido na morada dos mortos? Não aguento mais. Estou perdendo a razão. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar. Eu quero morrer! Suicídio após o suicídio, Camilo queria fugir da própria presença. Para isso, recordou mentalmente a cena brutal do tiro no ouvido, como se por uma segunda vez buscasse na morte o esquecimento. Mas de nada adiantou, pois a imagem de seu corpo em decomposição, as vozes obsessoras, o odor fétido, tudo o fazia viver intensamente a cruel realidade. Correu como um louco, fugindo do cemitério e invadindo as ruas da cidade. Meu Deus, estão me perseguindo. Proteja-me deste pesadelo. Uma porta aberta. Parece que a casa está vazia. Não vou me encontrar ali. Para! Saia da minha casa! Saia! Saia daqui! Saia daqui, vagabundo! Desapareça, criatura asquerosa! Saia daqui! Ele vagou pelos becos e ruas da cidade, tateando as paredes, tropeçando nas calçadas, cada vez mais aflito, perseguido. Soube do suicídio do escritor? Mas que barbaridade! Pois para mim já foi tarde. Sujeito arrogante. Só ele não podia ver por motivos óbvios. Não fale assim. Camilo era um gênio. Lamento muito a sua partida. Ah, com os filhos desajustados que tinha, só mesmo um tiro na cabeça para aliviar. Que Deus o tenha. Enfim, cheguei à porta de casa. Ainda ouvia ao longe os estranhos comentários das pessoas nas ruas a respeito de minha pessoa. Ao entrar na sala, fiquei ainda mais confuso. Mas que bagunça! Meus objetos, meus livros, meus manuscritos, tudo fora do lugar. Ana! Onde você está, minha querida? Mas quem desarrumou minhas coisas? Só pode ser algum serviçal inútil. Vou demiti-lo sem perdão. Camilo sentiu-se estranho em sua própria casa. Procurou amigos, parentes. Todos, sem exceção, indiferentes. Fazendo pouco caso da desgraça em que me encontro. Vamos, acordem! Por acaso estão cegos como eu? Não enxergam o meu estado deplorável? Não sentem o mau cheiro das minhas entranhas? Olhem para mim! Vejam! Sou eu, Camilo! Estou doente, ferido, preciso de ajuda! Oh, meu pai! O que está havendo? Sinto-me incompleto. Perdi alguma coisa que está me deixando desnorteado, confuso.
E essa coisa é parte de mim mesmo. Atrai-me para outro lugar, longe de minha casa, da família, dos amigos. E tamanha era a atração, a afinidade vital que essa coisa exercia sobre Camilo, que ele não conseguiu permanecer em nenhum outro local, senão... o tenebroso local de onde havia fugido. O cemitério. Sim, essa coisa cuja falta me enlouquece é o meu próprio corpo. O meu cadáver apodrecendo na escuridão de um túmulo. Não! Maldição! Estou sepultado, mas continuo vivo. E a sofrer mais, muito mais do que sofri antes do suicídio. Camilo vagou sem rumo por cerca de 2 meses, ligado ao corpo físico que apodrecia na morada dos mortos. Meu Deus, livrai-me de todos os males que aqui habitam. Que esses fantasmas errantes desapareçam para sempre. Suas vibrações estão torturando minha alma e meu corpo. Ah, meu Pai, o que foi feito do meu corpo? De homem nobre no mundo da matéria, sou agora um mendigo na sociedade espiritual. Faminto na miséria de luz, sem lar, sem abrigo algum, sem paz. Perseguido por entidades perversas que se divertem com surpresas macabras, vítima de ciladas terríveis. Momentos depois, ao dobrar uma esquina, Camilo deparou-se com uma multidão. Cerca de 200 pessoas de ambos os sexos. Era a mesma falange que o aterrorizava constantemente. Não, eles não podem me descobrir. Preciso fugir, preciso me esconder. Ele ainda tentou correr, mas acabou se envolvendo, misturando-se às ondas daquela terrível marcha. Não me empurrem! Eu não quero ir! Afastem-se de mim! Malditos! Fica quieto e caminha, idiota! Fomos capturados! Não tá vendo soldados? Quem se juntar a nós não poderá mais se separar. Estamos cercados pelos milicianos. Já notaram as lanças desses malditos? Estão cometendo uma injustiça! Não sou nenhum criminoso! Sou Camilo Botelho! Não me reconhecem? Visconde Camilo Cândido Botelho! Pois então, dane-se nas profundezas, Visconde Botelho! Eu também sou um nobre. Tenho muitas terras. Esses soldados imbecis devem ser surdos. Não respondem nada. Bando de ignorantes. Pelos céus! Jamais irei escapar! Perdão, senhor! Perdão! Caminhamos vagarosamente por várias horas, até finalmente chegar a um vale profundo. Cavernas surgiram de um lado e de outro das ruas entre montanhas sombrias, todas numeradas. Mas que estranho povoado é este? Voltamos ao tempo das cavernas? Povoado? Não diga asneiras, seu demente. Isso é a habitação exata da desgraça. Pedras. Apenas pedras. Lamaçais, pântanos e mais pântanos. Até onde iremos caminhar? Alto, soldados! Podemos deixá-los aqui. Partir em retirada. Um a um, os soldados se afastaram, desaparecendo nas curvas tortuosas das ruas lamacentas. Confusos e atemorizados, Camilo e os outros seguiram ao seu encalço, mas foi em vão. As vielas, cavernas e pântanos se sucediam, transformando tudo num labirinto. Para onde se dirigissem, estariam presos ao mesmo cenário medonho. Aos poucos senti-me novamente envolvido nas garras do longo pesadelo. Despertei no interior da caverna e percebi que sonhara apenas para esclarecer a mim mesmo. Reviver na mente os momentos que se sucederam ao meu terrível ato de suicídio até minha chegada ao Vale Sinistro. Saí da caverna à procura de ar puro após vivenciar as cenas daquele pesadelo maldito. Triste
ilusão. O senhor a viu em algum lugar? Quem está procurando? Não quero conversa com ninguém. Perdi a minha cabeça. Não estaria ela dentro da sua toca? A cada instante, uma nova aparição assustadora. Homens decapitados, figuras hediondas, cínicas, fantasmas zombeteiros. Camilo ainda presenciou fisionomias amedrontadas, criaturas desfiguradas pela intensidade dos sofrimentos, corpos esquartejados que se movimentavam entre as sombras das trevas, pessoas que seriam irreconhecíveis até mesmo pelos familiares da terra. Eram cenas aterrorizantes, criadas por uma extensa falange de suicidas perversos. Não suporto mais. Não é um sonho. É a realidade maldita, assombrosa, feroz. Imagine um lugar envolvido em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo, abatidos pelo suicídio. Homens e mulheres, a ostentar cada um o estigma do gênero de morte escolhido para lhes tirar a própria vida. O Vale Sinistro, cara Ivone, era muito pior que qualquer imaginação humana. Cenas refletidas ao redor de cada suicida levavam confusão à localidade. Espalhavam tragédia e inferno por toda a parte. Meu pescoço! Tirem essa corda daqui! Eu não consigo respirar! Estou sufocado! Socorro! Socorro! Está ardendo! Meu corpo está em chamas! Sangue! Preciso estancá-lo! Minha garganta está jorrando sangue! Não podem me ver assim! Alguém me ajude! Eu estou me afogando! Não consigo respirar! Maldito veneno! Está corroendo as minhas vísceras! Eu quero morrer! Morrer de novo! De fato, amigo Camilo, as cenas dos próprios suicídios, desde enforcamentos, imagens de pessoas se afogando em rios e oceanos, outras correndo desesperadas no meio do fogo, sem jamais encontrar a morte, até cenas de jovens que se mataram sobre os trilhos do trem. Tudo era refletido ao redor de cada suicida habitante do Vale Sinistro, pondo a visão de todos às mais hediondas recordações. E esses cordões luminosos despedaçados que envolvem os corpos da escória? Não consigo compreender o significado disso. Será que também estou preso a esses fios arrebentados? Camilo não podia notar o próprio cordão luminoso a desprender fluidos em torno de seu espírito. Trata-se da suprema ligação entre a alma e o corpo carnal. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, este cordão magnético produzirá grande parte dos desequilíbrios que todos ali estavam sofrendo. Sou um morto-vivo. Minhas forças vitais estão se esgotando. Jamais senti tamanha fraqueza. Não sei mais quanto tempo irei resistir. E percebo que todos também estão exaustos. Talvez seja por isso que não ouço mais os gritos, as lamentações. Preciso de repouso urgente. Parece que alguém está dormindo naquela caverna. São 4. São 4 completamente desmaiados. Não irão notar minha entrada. Menos de 24 horas depois, o repouso dos habitantes do vale foi interrompido. Camilo despertou assustado, junto dos demais suicidas que ocupavam a mesma caverna. Deus do céu! Serão os servos de Maria? E que diferença faz? Azarados como vocês
Quem sabe daqui a 200 anos, alguma legião os resgate. Tenho fé. Algo me diz que desta vez eles me chamam. Não! Sou eu quem devo ir. Cheguei aqui primeiro. Tenho prioridade. Fale baixo, idiota. Silêncio. Quero tentar dormir um pouco. Vai ser difícil. Já estão começando a busca na rua. Dormir? Trajado desse jeito, de fraque e bengala, como se estivesse pronto para um concerto no Teatro Municipal? E por acaso não te enxergas? Para que ainda usas a casaca dos dias cerimoniosos? Para que cultivas os bigodes fartos? Pena que estejam um tanto empapados em sangue. Pedante desgraçado. Também não vê o estado podre em que se encontra, apesar de toda a pompa e arrogância? Chega de discussão. Estamos todos aqui cercados de odores fétidos. Nossas roupas, o que sobrou delas, empastadas em lama, gordura, fezes. Não convém discutirmos. Desejo apenas sair logo deste abismo nojento. Vejam, são mesmo os servos de Maria. Estou reconhecendo os uniformes e as lanças dos soldados. E o chefe do grupo, de turbante e túnica hindu. É uma figura inconfundível. Tem uma luz divina que se destaca nas sombras. Há mais enfermeiros que da última vez. Deus queira que me ajudem. Não suporto mais tanta dor nos ouvidos. Aqui! Aqui! Estou aqui! Salve-me deste buraco nojento e dessas más companhias! Socorro! Para trás! Espere pela chamada dos que serão recolhidos. Ao ouvirem seus nomes, apresentem-se por si mesmos. Enfermeiros, os que não se apresentarem a tempo devem ser procurados. O que mais desejo neste momento é ouvir o meu nome. E o que mais desejo é jamais saber o seu nome. Saia da frente, miserável! Abrigo número 40, Rua 77. Justino Guimarães. Sebastião Arruda de Souza. Maria da Conceição Feitosa. Inconsciente, não se encontra no abrigo. Mulher jovem. Está agora vagando na Rua 82. Não atenderá pelo nome. Cabelos longos e escuros. Pode ser reconhecida pelas feridas abertas nos pulsos. Vejam, os enfermeiros estão consultando um mapa. É o mapa das trevas. Estão se aproximando. Abrigo 36 da rua número 48. Ingressar no comboio de socorro. Atenção! Belarmino de Queiroz e Souza. Eu sabia! Tinha certeza de que seria chamado. Até nunca mais, malditos! Jerônimo de Araújo Silveira. João de Azevedo. Mário Sobral. Graças a Deus! Obrigado. Camilo Cândido Botelho. Estou aqui! Ingressem no comboio. Jamais diga nunca, senhor Belarmino. Foi entre lágrimas de extrema emoção que Camilo subiu os pequenos degraus da plataforma indicada por um prestativo enfermeiro. Ao mesmo tempo, os soldados fechavam um cerco em torno de Camilo e seus 4 novos companheiros, evitando que fossem atacados pelos outros condenados. Disso lembro-me muito bem, amiga Ivone. Entrei. Eram carros amplos, tinham cômodos confortáveis, com macias poltronas individuais, cujos encostos eram voltados para espaçosas janelas. Se não exagero, tais janelas seriam como os vidros das modernas espaçonaves terrestres. É claro, bem ao centro, 4 poltronas idênticas acomodaram enfermeiras que permaneceram nos assistindo. E na porta de entrada, a legenda: Legião dos Servos de Maria. Não pude conter as lágrimas ao sentir o leve movimento do comboio, que oscilou suavemente num silencioso balanço. Não deem ouvidos a essas almas desesperadas.
Convém repousarem agora, meus filhos. A viagem será longa. Não fosse o mau cheiro exalado pelos 13, eu conseguiria dormir o sono de uma criança. Pois ainda está em tempo, Sr. Belarmino. Caso prefira respirar ar fresco, basta atirar-se para fora. Se quiser ajuda, eu posso empurrá-lo. Não será necessário. Eu creio que nosso companheiro, trajado de modo tão aristocrático, não é tão ignorante quanto nos obriga a acreditar. Para que desavenças agora que estamos salvos, meus amigos? Somos todos conterrâneos, filhos da mesma pátria portuguesa. Então, se bem falam a minha língua, convém calarem as bocas. Já que não posso evitar o mau cheiro, ao menos poupem meus ouvidos das suas asneiras. Enfermeira, tenho muita sede. Em breve serviremos água e alimentos a todos. Descansem. Estaremos aqui vigiando e orando, conforme determina o nosso divino Mestre Jesus. O comboio afastava-se cada vez mais. Aos poucos, as nuvens cinzentas iam se dissipando aos olhos torturados de Camilo e seus companheiros. Olhos corrompidos durante anos pela mais suplicante das cegueiras, a da consciência culpada. Pelos céus, enfermeira, jamais havia feito uma viagem assim. Por favor, fale baixo. Fale baixo para não acordar os outros. Eu entendo o seu alívio, Sr. Camilo. A partir daqui, o nevoeiro de sombras começa a ficar para trás. Como um pesadelo maldito que se acaba ao despertar de um sono penoso. Aprecio teu otimismo, meu irmão. Mas, como disse, a jornada ainda é muito longa. Por enquanto, convém notar como a paisagem mudou. Veja como as estradas são amplas, retas, a se perderem de vista. Sim, a atmosfera faz-se branca como neve. E este vento soprando... esta brisa abençoada. É um dos exemplos da misericórdia divina, meu irmão. Fale baixo, minha senhora. Vai acordar meus nobres companheiros. Com licença, Sr. Camilo. Eu vou buscar um pouco mais de água. Deus misericordioso. Acabamos de deixar o vale sinistro. E para trás ficou o terrível cenário perdido nas trevas do abominável. Lá permaneceu, incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado, a açoitar a alma dos que se esqueceram do Criador e cometeram suicídio. Oh, fonte imortal do bem eterno, agradecerei para sempre a vossa graça.